bota esse... Ótimo, pessoal entrando, beleza. Então, esses são os pontos que a gente tem que observar e, de preferência, sempre reconheçam o mérito. Olha, a Glaucia tem a Michele, deixa eu ver uma outra pessoa aqui. A Michele, a Angélica, a Maria, a Cláudia, enfim, as meninas aqui, o pessoal, tem executado um excelente trabalho. Merecem o meu respeito, merecem um elogio e por aí vai. Então, reconheçam sempre o mérito da pessoa, tá bom? E aí, tanto para você fazer críticas, que foi o que eu falei, né? Você tem que saber fazer críticas e receber críticas, tanto para fazer críticas, quanto para conversar com o colega, ou até mesmo para conversar com o paciente, você vai precisar de um item fundamental: comunicação. Você vai precisar se comunicar. Mas não é qualquer tipo de comunicação, porque agora, a comunicação é quando você fala, certo? Mas, lembrando, né? Existem 3 tipos de... Então, você pode ter uma linguagem, vai. Verbal, que é quando você verbaliza, quando você fala. Não verbal, gestos. Escrita é quando a gente escreve mesmo. Faz sentido, né? Aqui a gente vai focar mais em comunicação, voltada para a questão falada mesmo, tá? Então, como eu falo. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui se alguém está com... Caiu de novo? Ué, não, o pessoal está aqui, deixa eu só ver aqui, gente, que alguém eu abri ali. Tenta de novo. Aí. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Eu fui ver uma aluna ali. Show. Então, podem verificar, podem observar nessa imagem aqui, você tem 2 pessoas. Então, alguém que fala, que a gente chama de emissor, e alguém que recebe a mensagem. A mensagem é a informação, é o assunto falado, tá? Então, quem fala é o emissor, porque emite. Sabe quando você fala, eu vou emitir uma nota? Você está colocando, você está emitindo, passando. A ideia é essa. Então, o emissor vai emitir, vai dizer. O receptor é quem vai receber essa mensagem. Então, em comunicação, pelo menos você tem que ter 2 pessoas. Quem fala e quem escuta. Quem fala e quem recebe essa fala. Mas, vejam a diferença entre essas 2 imagens aqui, ó. Olha que coisa louca. Nessa primeira imagem, tem um fiozinho aqui, ó. Entre essas 2 latinhas, tem uma linha aparentemente reta. Ou seja, bom, o que o Joãozinho falou, o Joãozinho é esse cara aqui. O Heitor ouviu, entendeu, captou perfeitamente o que o João falou. Deu para entender. Mas, em muitas situações, você tem essa é a figura, essa é a imagem, é a realidade de muitos casos, muitas situações. Como assim, professor? O que você está falando? Olha aqui, vejam aqui situação caótica. Essa comunicação não foi assertiva. Veja que rolo. Se perdeu no caminho, toda embaraçada. Não está normal, né? Mostrei para você na imagem anterior. Olha aqui, ó. Uma comunicação reta, certa, né? Certeira, assertiva. Nesse caso aqui, não, ó. Toda embaraçada, toda para todos os lados, um rolo, um ninho, uma bagunça. Muitas vezes, essa é a realidade de uma equipe. Essa é a realidade de um cuidador. O cuidador não consegue se expressar, sua comunicação não é boa para com o paciente. Não é boa para com a família do paciente. Ou com os outros colegas de trabalho, enfim, e aí isso causa, obviamente, inúmeras situações. Professor, o que você está falando em inúmeras situações? Quando eu falo, gente, inúmeras situações, significa, inclusive, que a segurança pode estar em jogo. Ô, professor, agora você exagerou, hein, cara? Você podia ter usado um exemplo mais brando, né? Olha só. Vejam essa imagem aí, ó.
Ó, você tem um pinguim aqui e um pinguim aqui. Aí, um pinguim falou assim, ó, nada. Aí o outro falou, o que foi? Aí falou, nada. Aí o outro ficou, o que você tá falando? Falou para eu nadar? Nada! Aí, de repente, veio uma orca e comeu. E aí o outro falou burro, né? Tipo assim, ó, eu falei para você nadar e você não nadou. E aí, gente, e aí qual que é a ideia dessa... A Jane tá morrendo de rir aqui. Qual que é a ideia disso, gente? A ideia é que ele estava falando para nadar, mas o nada significa também, não é nada não, tá tudo bem. Ou nada, como é que você fala para alguém nadar, já está no oceano? Qual que seria o certo? Cara, tem uma orca vindo, foge daí, sai daí, vem para cá, sobe no gelo, e enfim, sei lá, outras expressões, e não simplesmente nada. Então, um erro de comunicação, uma falha de comunicação custou a vida do colega, a vida do pinguim. Isso não é diferente com o paciente. Uma informação que não foi interpretada ou entendida da forma correta, ou eu acho que até colocaram aqui, deixa eu ver se foi alguém colocou aqui, clareza não, Joselene, então assim, ó, a Luciene colocou, não é o que falo, é como eu falo, exatamente. Então, é a clareza, é o jeito de falar, como foi nesse caso aqui, tá? Mais um exemplo, enquanto isso eu vou ver o chat aqui. Então, podem ir lendo aí, que vocês vão ver outros erros. A gente chama de ruídos também. Prof, hoje em dia mesmo, a depressão muitas vezes não precisa ser falada. Aham, exatamente. É isso aí, Michele. Concordo com você. Muitas vezes, infelizmente, qual que é o jeito aqui? Então, a ideia é que você aprenda, você e eu, lógico, estou nesse processo aí, coitado de mim, né? Quem sou eu? Mas a ideia é que a gente aprenda e entenda, principalmente entenda, que é necessário que a gente saiba como colocar as palavras do jeito certo, da forma certa. Então, outro exemplo. Aí chegou o garçom para o cliente, o garçom falou assim, ó, o senhor pediu um frango para viagem? Aí tem um frango um óculos de sol, sobretudo, e com mala. Ou seja, vamos viajar. Aí colocou mala, uma roupa no frango para ele poder viajar. E qual que era o frango para viagem, gente? Era um frango frito, sei lá, cozido, não sei de que jeito, mas embalado, porque o paciente não ia consumir no local, tá? Um outro exemplo, se é preferencial, o atendente perguntou. Aí o cara falou, dos 5 filhos, eu sou o preferencial da minha mãe. Mas ela não se referia à mamãe, né? Se referia à idade dele, ou sei lá, a condição de saúde dele, para entender por quê. Porque ele estava na fila de pessoas que têm um atendimento prioritário, né? Que são prioridade. Por que isso acontece? Por conta de que a gente chama de ruídos. Tá? Então, você tem quem emite, que é o emissor, tem quem recebe, que é o receptor, você tem a mensagem, que é o que é falado, a informação que vai ser transmitida, e nesse meio, entre quem emitiu e quem recebeu, você pode ter um ruído. E aí esse ruído pode interferir negativamente falando na comunicação, e aí a mensagem vai chegar toda virada lá, toda atravessada, diferente. E aí você fala, professor, como assim? O que isso significa na prática? Olha aqui um exemplo. Você vai ser promovido aí por conta de um ruído, quem recebeu a mensagem entendeu assim, meu Deus, vou ser demitido. Entenderam a proporção que a mensagem tomou? Era para ser uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, de reconhecimento, de mérito, mas a ideia era trazer boa esperança, trazer algo novo, algo que ia alegrar, um novo desafio, e aí, de repente, não trouxe tristeza, preocupação e por aí vai. Por quê? Falha de comunicação, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se... Acho que alguém tinha colocado alguma coisa aqui no chat. Peraí, deixa eu olhar aqui. Sempre estar atento às atitudes. Sim, o que a Michelle disse aqui é o seguinte, olha,
nem sempre a depressão é falada. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não... o depressivo, né? Não sabe o que tem, não sabe expressar. E lembra que eu falei para vocês? Seu marido te traiu? Não. Seu filho vai bem na escola? Vai. Não aconteceu nada com ele, ainda está namorando? Tá tudo bem. Você foi demitida? Não. Entendem? E a depressiva ou está depressiva. Por quê? Isso pode ser alguma coisa hormonal e tudo mais, mas muitas vezes a pessoa não sabe expressar o que sente. Não sabe expressar. Não sabe como colocar, demonstrar o que sente. É por isso que a Michelle disse que a gente tem que estar atento às atitudes da gente, com toda certeza. A Josilene concordou, é verdade. Obrigado, Josilene. Obrigado, Michelle. A Michelle colocou, olha, qualquer comportamento diferente que o paciente apresentar. Professor, o que é isso? Comportamento diferente? O que a Michelle falou aí? Por exemplo, o paciente está ficando mais na dele. Era uma pessoa super ativa. Imagina, não que eu seja, né, assim, eu tento ser, acho que é diferente, é legal, mas imagina um dia eu chego na aula e aí eu vou dar aula assim. Então, pessoal, a gente está falando de comunicação e a comunicação é isso, é um item importante. E aí, o que vocês vão perceber? Falar, caramba, ele sempre fala alto, fala assim, tenta, assim, de forma, né, sei lá, com energia e tal. Ele tá quieto, não brincou com ninguém, não mexeu com ninguém, tá mais no canto dele, não falou nada, nem zoou, nem brincou, a gente brincou com ele, como sempre, e ele nos mostrou a reação. Ficou indiferente, apático, não, sei lá, tá estranho. Esse sentimento ou essa ideia de estar estranho pode ser um sinal, tá? Pode ser um sinal. E aí, lógico, né, a gente tem que entender e tudo mais. Só foi isso que a Michelle falou. Ok? Bom, o que a gente tem que se comunicar? Por qual motivo a gente deve se atentar a isso? Será que para a dimensão do cuidador, para o seu campo de atuação, a comunicação é importante? Será que essa comunicação é importante só no trabalho? É isso que a gente vai conversar agora. A comunicação envolve vários fatores, além da fala. Olha que coisa louca que o professor está falando. Você que achou que comunicação era só falar, literalmente, né? Verbalizar palavras, falar, dizer algo para alguém, literalmente dizer. Olha só, o toque é um comunicado. É um tipo de comunicação. Por quê, professor? Não entendi. Deixa eu falar aqui para vocês. Titanic. Quem aqui já viu Titanic? Aquela cena que o Jack envolve a Rose nos braços e os dois ficam lá na quina do navio, assim, sentindo o vento no rosto. Aquilo é um toque. O que aquela cena passou para vocês? Quem já viu Titanic, né? Não sei se todo mundo já viu. Lembra que ele envolve ela assim, aí ela fica na frente dele, ele tipo abraça ela por trás e fica assim. Segurança, né, professor? Pode ser segurança. Pode ser segurança. Talvez amor, talvez, ou romance, sei lá, algo novo. Olha, eu tô com você, que legal. Enfim, o toque, por meio do toque, o Jack se comunicou. Você não tá sozinha. Acho que ela tinha até um noivo bem rico lá, eu esqueci o nome do cara, mas o Jack, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, né? Demonstrou isso para ela por meio de um toque. Quando você vê duas pessoas de mãos dadas, carinho, amor, afeto, passa a mão no rosto, um beijo na testa, um beijo na mão, bença pai, bença mãe, beijinho na mão, respeito. Então, um toque também comunica, tá? Então, não é só falar. Deixa eu ver. Proteção, cuidar. Glaucia, é isso? É verdade? Muito bem. Josilene, muitas vezes. Josilene. Nós é do mesmo barco, viu, Josilene? Essa turma é muito louca. Assim que é bom. Bom, o que mais? Um olhar apaixonado, né? Expressões não verbais têm a ver com gestos. Não tem a ver com gestos.
Então, eu não preciso falar. Então, por exemplo, a Glaucia está falando alguma coisa aí, a Joselene está falando e eu estou daqui, ó. É um gesto. Batendo palma. Significa o quê? Eu aprovei, eu concordo com o que ela fez. Estou batendo palma. Isso é algo não verbal. Eu não estou falando. É um gesto. O que mais? A ideia é que vários fatores podem interferir na comunicação do cuidador com o paciente. Por isso Ô, que é importante que Lucas, você entenda. Oi? Lucas, como eu falei para você a respeito da criança, né, que ela era bem hostil e Aham. que eu acabei conquistando ela, né? Eu conquistei trazendo ela para perto de mim, né? Tocando, fazendo Isso. carinho assim na cabeça dela, né? Trazendo ela para perto, brincando comigo, interagindo, né? Colocando ele para me ajudar. Então foi a forma que eu fui conquistando ele. É uma conquista. Professor, foi a Tati que falou? Eu não vi, deixa eu ver aqui. Foi a Tati, né? Ô, Tati, é exatamente Foi. isso. Isso, obrigado, viu, Tati? É uma conquista diária. Diária, tá? Exatamente. Então, agora ela consegue se comunicar. Outras pessoas não conseguiam. Por quê? Porque não conquistaram a criança. Entende? Então, havia uma barreira, uma resistência que no caso a Tati, teve que transpor, ultrapassar para poder E conseguir ter hoje, uma comunicação. e hoje, professor, Ah, nós estávamos até comentando ontem, né, a respeito dele, aham. que assim é outra criança na escola, né? Hum, Ele interage com as outras crianças, com os funcionários, é outra criança. A gente fala, olha, a diferença, né? Conforme nós fomos demonstrando amor, carinho, né, tendo aham, assim paciência mesmo, a gente aham. vê toda essa diferença nele. Que fantástico, Tati. Foi o que eu falei para vocês no primeiro dia de aula, lá na escola presencial. Eu falei, né? Olha, eu acho que essa é uma das profissões mais bonitas do mundo, uma das tarefas que a gente tem mais bonitas do mundo, porque você tem um retorno que é mais importante do que o financeiro. Você tem que ter, lógico, você vai trabalhar com dinheiro também, né? Lógico. Mas o retorno que você tem em um olhar, em uma mudança de comportamento, é impagável. Não tem nada que paga, né? Então, E você perfeito, sabe Tati. que essas atitudes ela traz até cura mesmo, né, na pessoa, né, Opa! no idoso, na criança, né? Porque a Aham, gente não conhece a convivência familiar ali, a gente conhece o que a gente está vivendo ali. E aí exatamente. você não sabe o que está por trás dos bastidores. E Uhum, muitas vezes a atitude agressiva, né, hostil da pessoa, e a gente vai conquistando ela dessa forma, ó, é tremendo, é uma benção mesmo ver como que tudo acontece. perfeito, Tati. Obrigado, é isso mesmo. É um resultado, é um fruto, é uma conquista. É difícil? Pode ser, não é regra, mas pode ser. Assim como às vezes, vou fazer uma analogia para você entender, tá? Eu vou explicar, me deixem explicar antes de você interpretar. Quando você foi conquistar, sei lá, o seu amado ou a sua amada, eu acho que talvez não foi algo fácil, mas valeu a pena. Normalmente, quando é muito fácil assim, logo vai embora, né? Quando você demora, rapaz, essa aqui é difícil, esse aqui é mais complicado. Quando você consegue, enfim, conquistar, lembrando, a conquista é diária, né? O erro de muitos casais é conquistar. Ah, ganhei o coração dela, casei e acabou. Não, filho, aí que mora o perigo. É aí que você precisa diariamente conquistá-la. Com o paciente, gente, entendam conquistar, né, no bom sentido, né? Então, conquistar o paciente é algo diário. Porque se você pisar na bola, ele pode ficar meio virado com você. É um ser humano, né? Assim como você fica meio assim quando alguém erra com você e tudo mais. Então, é uma conquista, literalmente, é um fruto, é um resultado. Obrigado, viu? Vamos lá. Valeu, Tati. Então, alguns fatores podem interferir nessa comunicação, e aí é importantíssimo, então, que esse cuidador entenda a relevância, a importância dessa comunicação. Por isso, a gente vai passar algumas dicas para vocês que tenham a ver com comunicação, obviamente, que é o assunto, né?
Bom, algumas dicas então. Uma comunicação eficaz é a ferramenta essencial para manter um bom estado de saúde. Por quê? Não basta você falar para a dona Helena que ela tem que comer. Você tem que comer. Tem que comer. Por que você não comeu ainda? Não é como assim ela tem. Por que tem? Olha, a senhora precisa comer porque a senhora está fraca. E esse alimento aqui, a nutricionista passou porque é rico em cálcio. Os ossos da senhora estão frágeis. Quando a senhora come cálcio, o cálcio fortalece. Entendem? Você tem que justificar. É como criança. Mamãe, posso dormir na casa da Mariazinha? Não. Aí a criança fica assim, né? Fala, caramba, por que não, né? Aí fica nervosa, xinga, dá xilique, roda. Não, filho, não, você não pode dormir na casa da Mariazinha porque hoje é terça-feira. Pode ser no sábado? Então, você dá uma resposta ou você se comunica com a pessoa, mas sempre com justificativa. Que tenha sentido, né? Então, nesse caso, alguém falou alguma coisa? É a Luciene, desculpa Oi? interromper. Não, imagina, é que às vezes eu não consigo ouvir, por isso que eu faço assim. Pode falar. É porque você me fez lembrar, assim, o meu pai, quando ele já estava assim, já uma fase que ele emagreceu demais, não conseguia comer, e Aham. ele teve, assim, tudo que dava para ele, ele falava que não conseguia engolir, não ia, né? Uhum. Aí a gente fazia igual criança mesmo, né? Quando você vai dar Aham. comida para criança, que aí você fala, né? Vai brincando, vai pondo comida nas letrinhas, E vai você põe as distraindo. letrinhas, você vai comer a letrinha A, agora é comida B, comida Ah, C. É igual estratégia. assim, isso é estratégia para criança, né? E com meu Lógico, pai a lógico. gente usava assim. Olha, pai, ele gostava da comida, por exemplo, da minha outra irmã, né? Aham. Olha, pai, essa comida foi a Albertina que mandou com todo carinho para o senhor, Ei, viu? Luciene. Aí, mesmo assim que ele tinha aquela dificuldade para comer, mesmo que ele não comia tudo, mas pelo Aham. menos ali umas 5, 6 colheradas Olha e que bacana. conseguia. Caramba, olha que Então, é legal. assim, muitas das vezes é usar de estratégia mesmo. Não, Porque se você colocar, não, você tem que comer, pronto, acabou, não vai acontecer. não vai. Não, mas Trava a boca obrigado. e não dá, não vai nada, não consegue, né? Então, é usar Não, de estratégia mesmo, com exatamente. carinho, É. para Ó, que a pessoa, o paciente, venha se alimentar. exatamente, Luciene. Obrigado. Então, assim, olha que exemplo perfeito, né? Ah, não, não quero comer. Ah, tudo bem, então não come. Não, mano, não, pelo amor de Deus, não façam isso. Por quê? Aí você vai explicando, vai conversando. Usem estratégias. Então, no caso dela, viu que exemplo bacana da Luciene? Então, a ideia aqui, gente, é o quê? É essencial para garantir um bom estado de saúde. Eu peguei alimentação, mas pode ser hidratação, pode ser banho, pode ser lazer. O paciente está muito depressivo, não quer fazer lá, está muito triste, né? Porque amputou a perna e não quer fazer lazer, não quer ter atividades, não quer ir na reunião da família, ou no encontro, no jantar da família, enfim, trabalhem. Procurem sempre encontrar justificativas. Simples, tá? Não vai falar, olha, tem que comer feijão porque lá tem uma proteína e essa proteína no seu corpo desempenha. Não, isso aí o paciente já fala, o que ela tá falando? Eu nem sei o que é proteína. Assim, não, olha, é bom que a senhora coma carne porque tem um nutriente, fala assim que normalmente as pessoas entendem, né? Tem um nutriente aí na carne que vai fortalecer, dar força para a senhora, a vigor, dar energia. Enfim, é um jeito de falar, de se comunicar. Isso vai garantir, com certeza, um bom estado de saúde para o seu paciente. Lembrando, gente, falem sempre de forma simples, tá? Não adianta usar termo técnico. Então, assim, olha, a senhora vai ter uma hipotensão. Se a senhora não beber água, a senhora vai ficar desidratada e essa desidratação vai causar uma hipotensão arterial. É mais fácil falar, olha, a senhora vai ficar com sensação de mal-estar e a senhora pode ficar com pressão baixa. A pressão pode cair, a senhora pode desmaiar. Simples, entendem? O falar simples. Qual que é a ideia da comunicação assertiva? Todos entendem o que você falou. Desde o mais estudado, o cara tem PhD.
até o mais simples, que nunca foi na escola, consegue entender o que você falou. Então, usem de palavras simples, ok? Lógico, né? Situações. Se o seu cliente é culto, você sempre tem que acompanhar a ideia dele. Então, se o paciente é muito culto e você fala, nós vai, nós foi, aí talvez possa ser algo negativo, tá, gente? Então, você tem que usar também a sensibilidade, né? Usar o bom senso, mas a ideia é, sejam simples. Fiquem usando termos técnicos, isso pode parecer chato. Então, uma postura correta, comunicar da forma correta, olhar concentrado. Então, imagina aqui, ó. Imagina a Tati falou comigo, a Luciane falou comigo há pouco, e aí ela tá falando e eu tô aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, peraí. No celular. Então, e a Tati falando, eu não tô concentrado nela. Lógico, né? Agora eu não tô olhando no olho dela, mas eu tô atento. Não tem como eu saber onde ela tá, né? Mas eu tô aqui olhando para vocês, concentrado. Aprendam a ouvir, falem menos, a gente tem que falar menos. Expressar com clareza. Acho que foi a Michelle que usou essa palavra, clareza, se eu não me engano. Que é o caso do pinguim. Nada, 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 nada. Não, por que nadar? Isso é importante. Gestos adequados e empatia, acima de tudo, nos ajuda com toda certeza. Tá bom, gente? É importante. Algumas alterações acontecem com a idade. Tá? Muitas vezes, alguns idosos podem ter dificuldade com a comunicação. Por exemplo, problemas na audição. Não é algo raro. A gente vê idosos que não conseguem ouvir muito bem e, como não ouvem muito bem, a comunicação pode ficar um pouco conturbada. Então, por exemplo, como ele não ouve muito bem, ele começa a gritar. Porque ele não consegue controlar, dosar a altura da voz. Ele não consegue se escutar e fala muito alto. E aí pode te incomodar. Nossa, você está falando muito alto. Então, essas alterações, por exemplo, da audição, podem interferir na comunicação do paciente, ou até mesmo na sua comunicação, né? Alguns têm dificuldades para falar, não conseguem ter um vocabulário muito simples, não conseguem se expressar. Então, existem situações que podem dificultar essa comunicação, como eu falei para vocês. Tá? Por isso, o que é importante a gente dizer, né? Que as alterações que ocorrem no processo de comunicação não são constantes para todas as pessoas. Então, nem todo mundo vai ter problema de audição. Nem todo mundo vai ter um vocabulário simples, tão simples a ponto de não conseguir se expressar. Não. Algumas pessoas sim, outras não. Eu já falei bastante, né, sobre essas diferenças de personalidade, diferenças de estilo de vida, estado de saúde, por aí vai. Vamos falar só algumas alterações que podem estar presentes e que podem dificultar a comunicação. Dificuldade em expressar ideias e não relacionar os nomes com os objetos. Ô, fulano, você pega o garfo para mim? É um lápis. Dificuldade de relacionar. Tem dificuldade. Não entender a conversa ou parte do que está sendo falado. Por que não entende? Porque não ouve. Ou porque não, as palavras são técnicas, são palavras que não fazem parte do vocabulário da pessoa. Fala sem sentido. Pode acontecer. Fala sozinho. Acontece, alguns idosos falam, ou pacientes, né, falam sozinho. E isso pode ter várias justificativas. Né? Podem estar com delírio, podem estar alucinados, enfim. Mas pode acontecer. Tá bom? Alterações na expressão de emoção. Como, por exemplo, chorar com algo alegre. Então, então eu vou ver se eu mando lá no grupo uma figurinha que me mandaram, acho que tem tudo a ver com isso aqui. Chorindo, chorando e rindo ao mesmo tempo. Então, mas aqui a ideia é você chorar com algo que você deveria estar alegre. E é chorar assim, copiosamente no sentido negativo. Tá? Exemplos de situações onde você tem que acender a luzinha, né? Você tem que ficar atento ou atenta se o seu paciente tem algum tipo de dificuldade de perda auditiva. Professor, como é que eu vou saber se o meu paciente tem dificuldade? Tem algum tipo de perda? Se ele tem um comprometimento auditivo? Olha, um exemplo muito clássico
aumento do volume da TV. Ou do rádio. Ah, professor, mas sempre ouviu alto. Vai estar muito mais alto do que o normal. Pode ser um indicativo. Reproduzir várias vezes o que se fala. Sim, porque muitas vezes o paciente não se ouve. Ele acha que não falou, ele começa a falar de novo, fica falando. Às vezes aumenta o tom. Aparenta distração e isolamento. Distraído. Porque você está chamando, ô Michele, Dayara, Andressa, Juliana, Duda, chama, parece que está distraído, aparenta distração, porque não está ouvindo você, ou até mesmo se isola, ninguém me ouve, eu não consigo ouvir ninguém, não ouço nem mais a televisão, o canarinho, eu tenho uma varanda cheia de pássaros, não consigo ouvir mais, eu vou ficar no meu canto isolado, para mim a vida não tem mais sentido. O que mais? Causa acidentes com maior frequência nos afazeres domésticos. Não consegue ouvir. Não escuta o micro-ondas apitando. Sei lá. Água no fogo fervendo, né? A campainha, não escuta. Afazeres domésticos ou situações que acontecem dentro do lar que podem, de alguma forma, comprometer a vida desse paciente, né? Ou a sua vida também, ou a relação desse paciente com a família, com o cuidador, e, sei lá, com a equipe, né, e tudo mais. Qual que é a ideia desses capítulos que a gente viu hoje? No momento 1, a gente entendeu que é importante ter uma equipe multidisciplinar, onde todo mundo vai contribuir para a melhora do paciente, cada um de acordo com o que entende, com a sua especialidade, com a sua expertise. Situações podem acontecer, discórdias, mas, nesse caso, por exemplo, a gente pode utilizar uma comunicação com clareza, como as meninas brilhantemente colocaram, com clareza. Uma comunicação assertiva, que explica o porquê do sim e o porquê do não. O porquê daquele posicionamento seu, contra ou a favor, expliquem, usando sempre palavras simples. Palavras que a sua plateia, como um todo, vai conseguir entender. Então, essa é a ideia, e sempre ajam, sempre na comunicação, ou até mesmo na sua atuação mesmo, enquanto cuidador, sempre usem a ética. Uma conduta ética é fundamental para a sua atuação. Bom, deixa eu ver aqui, só colocaram amor, carinho e proteção. É isso aí, Francisca. Eu também senti isso quando o Jack abraçou a Rose. Ela estava presa em um relacionamento abusivo, ele mostrou que ela era livre e tinha o mundo inteiro para ela explorar. Olha aqui, caramba, que legal. É isso aí, Josilene. Show. E que abusivo, hein, aquele cara estranhão lá, né, o marido dela. Cláudia, eu acho que paciência comigo, paciência é começo de um sucesso, com toda certeza. Se você é paciente, as pessoas tendem a ser também pacientes com você. Você é referência de paciência. Isso é fantástico. Paciência é uma virtude hoje em dia que está em falta, viu? Assim como fidelidade, honestidade, tá bom? Bom, gente, obrigado, viu, Josilene? Show. Obrigadão. Gente, deu o nosso horário exatamente. Eu gostaria de fazer duas coisas. Primeiro, agradecer a presença de vocês. E segundo, perguntar se alguém tem dúvida. E aí, se não, a gente vai encerrar a aula. Alguém tem alguma dúvida? Olá? Não? Não? Bom, então a gente se vê na próxima aula. Foi um prazer. Ótimo, obrigado, Michele. A Michele colocou aqui sem dúvidas. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. A gente vai se falando. Qualquer coisa é só mandar mensagem, tá? Um beijo para vocês. E, por favor, uma comunicação mais assertiva. Eu vou mandar o meme lá do chorindo. Um beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus.